Oi, gente, tudo bem? É com muita alegria que novamente a gente está com mais uma edição do nosso programa Boas Inspirações. Esse mês a gente vai falar sobre empreendedorismo apesar do impacto do câncer. Sim, a gente vai falar de como as mulheres elas se mantêm ativas, né? Seja no trabalho ou seja empreendendo mesmo em seus negócios após o impacto do câncer. Algumas têm receio, ficam muito mexidas com essa transição de carreira e de vida, porque são duas transições que vêm aí. E a gente vai falar um pouquinho esse mês sobre empreendedorismo, apesar do impacto do câncer. A gente trouxe como convidada a nossa querida Karina Tinoco, que é integrante, membro da rede Inspire-se. Desde o início participou do nosso grupo Inspire-se, é protagonista do nosso livro maravilhoso, Mulheres e o Câncer. É uma mulher extremamente inspiradora e que nos traz muitos aprendizados. Karina montou um brechó antes de ter o diagnóstico do câncer, mas ao longo da sua vida e das transformações que a fizeram a repensar, ela deu um novo propósito a esse negócio dela após o câncer. E ela vai contar um pouquinho da história dela com o câncer e da história dela, dessa ressignificação na sua carreira. Kari, bom estar aqui com você e quero ouvi-la, né, com muito carinho sobre essa sua transformação apesar do impacto de um câncer. Bem-vinda. Que bom, Kari, muito obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte desse projeto, né? O Inspire-se está na minha vida e chegou na minha vida num momento muito importante, né? Eu sempre disse isso, ele chegou na minha vida num momento de transição de carreira e eu vivi uma transição de vida. Então, foi muito importante viver esse projeto e eu sou membro inspirador, né? Inspiradora, participante e grande incentivadora de todas as ações, né, que a gente possa empreender nesse sentido. A minha história com o câncer e com o meu negócio, né, o meu empreendimento, o Maroquinhas Brechó, é engraçado como eles estão muito imbricados. As histórias, elas até se misturam um pouco, né? Eu descobri um câncer em 2013, né? Foi em processos de consultas, de acompanhamento regulares, eu descobri uma imagenzinha, né? Essa imagem depois foi detectada como um fibroadenoma e, posteriormente, algum tempo depois, a gente identificou que era um câncer em estágio inicial na mama direita. Passei por um processo de cirurgia, de mastectomia radical com implante de prótese, né, de forma imediata. No ano seguinte, fiz uma nova cirurgia, porque a outra mama, por ser uma mama muito densa, sempre apresentava uma imagenzinha, e qualquer imagenzinha era uma furadinha. Então, como eu não achava que meu peito fosse uma peneira, conversei com o médico e nós resolvemos fazer uma cirurgia, outra, né, que era num caráter profilático, mas que, de qualquer forma, do mesmo impacto. Também fiz uma segunda mastectomia, também com implante. Não cheguei a fazer químio, porque tive a oportunidade de fazer um exame, né, o Oncotype, detectou que o câncer era um câncer em estágio inicial e lento, mas fiz radioterapia, faço hormonioterapia há 8 anos, né, com o amigo tamoxifeno, que é ótimo, excelente, traz, assim, efeitos maravilhosos, mas é um instrumento que a gente tem e é com ele que a gente tem que lutar, né? Também fiz a retirada do útero, em função, né, de questões aí que aparecem, miomas e tudo mais, e sigo no acompanhamento, né, em remissão há 8 anos, buscando me manter saudável, buscando me manter ativa, buscando manter a cabeça e as emoções, né, bem trabalhadas, porque eu acho que são aspectos, que são aspectos muito importantes, né, para a gente se manter bem em qualquer situação. E o Maroquinhas, ele nasceu antes, né? Maroquinhas é uma homenagem à minha avó, Marocas, não é Marrocas, viu, Karine? Que ela só chama de Marroquinhas Brechó, é Maroquinhas Brechó. Então, o Maroquinhas nasceu em homenagem à minha avó, Marocas, e à tia-avó de uma grande amiga que começou esse projeto comigo, chamada Aline, que também, né, se chama Marocas.
Então, por isso nasceu Maroquinhas. E o nosso primeiro projeto foi um projeto em prol, em benefício da paróquia de São Jorge. Então, a gente fez um primeiro evento, era totalmente beneficente, e foi um estouro. Todo mundo veio, foi dentro de casa, todo mundo veio, todo mundo participou, todo mundo quis comprar. E eu disse, Aline, menina, esse negócio está bombando. Vamos fazer, né, um brechó nosso a partir daí. O primeiro evento foi ótimo, a gente foi na comunidade, doou o recurso, depois levou peças, fez uma ação com a comunidade, né, fica na Cidade Baixa, no Caminho de Areia, é uma paróquia fantástica. Então, fizemos esse trabalho. E aí o Maroquinhas começou nos anos subsequentes, sendo um empreendimento nosso. Nos reuníamos de quando em quando, fazíamos os encontrinhos e era sempre uma festa, né? O reencontro, as pessoas, as risadas, maravilha. A Aline, nesse meio tempo, precisou se afastar, porque é professora no interior, na faculdade, na Universidade Federal no interior, e também se tornou mãe. E aí ficou impossível de dar continuidade. E aí eu fui tocando Maroquinhas, né? O Maroquinhas começou em 2009, e eu fui tocando Maroquinhas como dava. A partir do câncer, a partir do diagnóstico e do tratamento, eu resolvi dar a ele um outro propósito, né? E o que fez com que ele tivesse também uma ressignificação para mim. Porque a gente passou, apesar de ter feito em alguns outros momentos algumas ações beneficentes, mas não era a tônica do projeto. E, a partir daí, ele se tornou realmente um instrumento para que eu pudesse apoiar, né, para que eu pudesse ajudar e dar visibilidade também, não só através de eventos, que a gente já fez alguns eventos, né, em benefício de algumas instituições, como também de dar visibilidade a alguns projetos, algumas ações do Inspire-C, algumas ações, né, de outras áreas que, de repente, precisam e a gente tem a ver e a gente participa também. Então, ele se tornou esse instrumento de propósito, que o fez diferente, né, na minha vida. E não por um acaso, a minha primeira cirurgia, que passou a ser a minha segunda data de aniversário, foi no dia 23 de abril, dia de São Jorge. Então, eu acho que Maroquinhas e esse processo todo aí de diagnóstico, de tratamento, né, graças a Deus, de remissão há 8 anos, de ressignificação, tem a ver também aí com São Jorge. Então, está tudo um renascimento, muito... né? São Jorge, eu acho, como diz no nosso livro, né? Inspire-se Mulheres no Câncer, São Jorge sempre está presente, que também a minha foi dia 28 de abril. Então, a gente tem São Jorge junto da gente, nos protegendo, né, Karen? E Gisele e Kátia, que são duas outras protagonistas, nasceram, né, no dia de São Jorge. Então, tudo filha de Jorge. Tudo filha de Jorge, tudo filha de Jorge. Karen, é muito linda a sua história e é bacana essa coisa da ressignificação. Muitas mulheres vêm para a Rede Inspire-C com dúvidas nesse momento de transição. Você falou aí do seu momento de transição. Então, o que acontece? A pessoa tem o impacto do câncer, passa pelo tratamento, é suportado pela equipe médica, mas e a carreira? Né? E o trabalho, né? Às vezes as mulheres elas perdem o sentido do trabalho. E esse sentido do trabalho, que é o que a Rede Inspire-C luta, que é reintegração no trabalho, você voltar novamente ao seu trabalho, não ter vergonha de novamente apresentar para a sua equipe, para os seus colegas. Ao mesmo tempo, você também em busca de trabalho, que tem uma coisa assim, pô, conto ou não conto que eu tive câncer numa entrevista, né? Lembra disso? E aí, eu vou empreender, agora é o momento, já que eu cheguei no limiar de minha vida, será que não é o momento agora de eu investir no negócio? Então, são várias, vamos dizer assim, alternativas, porque chega naquele limiar, né? E se a gente for falando sobre, fazendo analogia sobre a jornada do herói, é o momento, assim, que a gente sai da nossa zona de conforto e vai buscar novas oportunidades, mas entendendo que somos ativas. Me fala um pouquinho sobre essa sua transição e o que você aprendeu com isso, né? Para que as mulheres possam entender. Assim, eu tive uma grande oportunidade de que durante o meu processo de diagnóstico e tratamento, eu estava empregada e me mantive empregada por alguns anos na mesma instituição. Posso falar porque a instituição foi muito, muito parceira
e até hoje mora em meu coração, que é a Santa Casa, né, da Bahia, Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Santa Isabel. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar esse processo, de me afastar, de voltar, né? Durante todo o meu processo, assim, ficou sempre muito transparente, até pela atividade que eu exercia na área de relacionamento para as pessoas. Então, eu sempre abri muito ao que estava acontecendo, como era, né? Eu tinha já o meu perfil do Maroquinhas, então eu também, através do Maroquinhas, eu não tinha perfil pessoal ainda na época, então, através do Maroquinhas também eu dava muitas notícias às pessoas, aos amigos. Então, eu tive essa oportunidade para mim, foi uma ressignificação muito grande pessoal, né? Eu acho que eu descobri uma força que eu não tinha, eu descobri algumas características que eu não sabia que eu possuía, e eu tive a coragem de mostrar isso para as pessoas. E isso fez com que as pessoas me enxergassem de forma diferente. Então, realmente, eu acho que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois do câncer. Mas o empreender, né, foi muito importante para mim num outro processo, que foi um processo também de transição de carreira, que poderia ter acontecido em função do câncer. No meu caso, não aconteceu, mas infelizmente acontece muito. A gente acompanha muitos depoimentos das dificuldades de como fazer. E eu me vi nessa situação depois, quando eu tive que buscar um novo emprego, né? Então, essas questões todas, digo, não digo, conto, não conto, né? Qual é a hora de contar? E Karine sempre dizia, Karina, isso não te define, né? Você não vai omitir, você não vai mentir, você não vai dizer que você não teve. No meu caso, como eu trabalho na área de saúde, e todo mundo na área de saúde soube, ficava meio complicado não tratar sobre o tema, mas não necessariamente que fosse realmente necessário. Mas como para mim aquele processo foi um processo importante de ressignificação, de renascimento, eu até gostava de contar, mas nem sempre as pessoas entendem, né? Podem achar que você está se vitimizando, que você... Então, assim, como em qualquer coisa, é preciso saber com quem a gente está tratando, né? Qual é o perfil dessa empresa? É uma empresa que está, de repente, aberta a entender isso, a valorizar isso? É uma empresa que, de repente, vai dizer, ih, tá bichada, melhor nem contratar, porque daqui a pouco vai ficar querendo precisar sair para ir para consulta. Então, assim, é importante a gente entender qual é o papel desta experiência na nossa vida, né? E entender se a gente conta ou não conta. A gente não mente, se perguntar, né? A gente conta, mas não necessariamente, talvez, na entrevista seja o momento de você dizer, porque pode ser também que quem esteja te entrevistando acho que você está querendo se valorizar em função disso. É uma então, questão muito delicada, e que eu sempre aconselho assim, não venda o câncer, venda exato. Você, né? Você tem que falar do seu potencial. Ele não te define. É a mesma coisa, se você acabou um relacionamento e ficou em estado de vulnerabilidade, ou teve uma depressão, ou teve um momento muito... Isso não precisa ser dito numa entrevista. Isso é um estado de vulnerabilidade, assim como você teve uma doença, como você também pode ter perdido um ente querido. Mas vender você vai estar, quando você vai para a entrevista, você vai falar das suas contribuições para aquela empresa. Falar do câncer, mas falar do câncer como uma história que passou na sua vida e que você teve os dois grandes skills que muitas pessoas profissionais não têm, que é superação e resiliência. São dois grandes skills que você começa a ter quando você passa por esse processo, essa jornada, né? Realmente a gente não passa impunemente por um processo como esse, eu acho que fortalece muito, né? Óbvio que a gente tem que ter essa capacidade também de enxergar o lado positivo dessa experiência, porque toda experiência tem um lado positivo, né? E aí, nessa questão da transição, quando eu tive um momento de transição de carreira, que foi quando eu, inclusive, retomei a minha amizade com Karine, que é bastante antiga, né? Todo Mundo Faz Teatro, somos filintetes, né? Então, assim, já nos conhecíamos, mas nos reconectamos através desse processo. Esse foi um processo também muito duro, de ressignificação, né? Assim, foi difícil para mim, depois de 7 anos na instituição, me ver vulnerável diante da perspectiva, né, de uma nova recolocação. Nem sempre é fácil, a depender de onde você esteja, posição, remuneração, né, para onde vou, né, viver o luto, reconstruir
tua proposta. E esse foi um momento difícil, foi um momento complicado, e que estar empreendendo, porque aí o Maroquinhas passou a ter um outro significado, foi um mecanismo de apoio muito importante, porque eu disse, não, agora, se é o que eu tenho nesse momento, vamos botar o Maroquinhas para rodar. E ele teve realmente uma movimentação muito grande, né, de tornar a página mais atrativa, de estar sempre postando, de estar realizando eventos, de estar participando de eventos externos. Então, tive a oportunidade de participar de alguns eventos, né, da Fashion Revolution, por convite da Ana Fernanda, né, do Justa Moda. Tive a oportunidade de fazer palestras em empresas falando sobre a possibilidade, né, da gente ressignificar o nosso guarda-roupa, né? Então, para mim, foi muito importante ter este apoio, digamos assim, nesta atividade, que naquele momento ficou como a minha atividade principal, né? Infelizmente, ainda não era a minha atividade financeira principal, mas, assim, do ponto de vista da minha energia, de enquanto eu me preparava para o novo momento, eu estava fazendo algo que eu gostava, eu estava fazendo algo que eu achava importante, né? Eu acho importante a gente ter essa consciência da sustentabilidade, né? Da gente ter essa consciência de dar um pouco mais de tempo útil às nossas roupas, né? A gente pensar de como é que a gente consome, não só roupas, como outras coisas, mas roupas principalmente. O mercado da moda é um mercado muito cruel, é um mercado de muita exploração, é um mercado de não só humana, porque, né, quantas situações de trabalho escravo, quanto da própria natureza, né, expoliante da própria natureza. Então, a gente dar um pouco mais de tempo de sobrevida às nossas roupas é uma coisa extremamente importante. Então, estar fazendo algo que eu acreditava, que eu achava que tinha a ver com a minha, né, com as coisas que eu penso, me colocando comunicativa, alegre, para cima, interagindo com as pessoas, criando oportunidades, né, me fazendo conhecer por pessoas que não conheciam, foi fundamental para esse processo de transição, e tendo o propósito também de ajudar outras campanhas, né, outras ações, que também dá um significado, eu acho que muito, muito importante. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão da sustentabilidade, né, o que é que isso tem a ver com o câncer, né? O que é que isso tem a ver com a nossa trajetória após o câncer, né? Que é a necessidade da gente se manter, né? Também sustentáveis, nos manter saudáveis, ativas, né? Cuidando das emoções, cuidando da cabeça, né? Cuidando daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente, né, cocria. Então, isso é muito importante para a gente se manter, né, num estado de remissão, nos mantermos em tratamento, né, nos mantermos aí firmes diante desse grande desafio, que é viver uma experiência como essa, né? E o quanto também do brechó eu trago, assim, em relação à questão, né, a associação que eu faço com o câncer. O brechó nada mais é do que a gente, né, ressignificar, né? Tem brechó de marca, tem brechó de retrô, né? Tem brechó de peças usuais. Então, é a gente ressignificar aquilo que às vezes está, inclusive, conosco, né? E principalmente, né? Todo guarda-roupa pode ser visto como um brechó, né? Quantas vezes você está ali com aquelas peças que tem tempos que você não usa e que, se você de repente combinar uma com a outra, né? Colocar para... Olha, Macarine, Cidade, eu também estou toda produzida. Colar, olha, a terceira peça fundamental. São peças do Maroquinhas Brechó. O Maroquinhas pode estar dentro do teu guarda-roupa, de repente você, né, é aquela peça que está com a manchinha e você faz um bordado, você faz uma pintura, né, você dá a ela um outro significado. E também dá aquelas coisinhas que estão no nosso armário interno, né? O câncer faz muito esse convite da gente rever muitas eu acho que as nossas emoções,
né? Uhum. Por que que, né? Por que que a gente, inclusive o câncer de mama é um câncer que tem uma prevalência de ordem hereditária muito pequena, né? Então, é muito realmente vinculado a hábitos de vida. Então, e eu particularmente aí acredito que tem muito a ver da forma como a gente vive, e as emoções fazem parte disso, porque o hábito de vida não é só o que a gente come ou se a gente malha ou não, né? Mas também como a gente enfrenta A gente as pensa, dificuldades, as como a gente... emoções. É, Exatamente. Como é que a gente pensa? Como é que a gente cocria a nossa isso. realidade? E o câncer, eu acho que faz esse convite, assim, da gente, sabe, Uhum. tirar de dentro do armário algumas coisinhas, às vezes é um sentimentozinho, um negocinho que ficou mal resolvido, né, uma autoimagem, uma autossugestão, né? Isso. Então, assim, de que forma a gente pode também dar essa nova roupagem? Eu acho que é importante a gente dar essa nova roupagem a Isso. gente também, né? Se brechorizar um pouquinho. A Rede Espiricê apoiou um grupo muito bacana na pandemia, cara, que foi o Sakura, né? Não sei quem não conhece, Sim. que é do SICAM, e as mulheres eram empreendedoras, estavam tendo muitas dificuldades de vender, né? Na pandemia. Elas tiveram dificuldades, elas não sabiam vender com essa tecnologia, como você falou, página, Instagram, elas não sabiam lidar com isso. E a gente fez um projeto belíssimo com elas, de ensinar elas de como elas poderiam potencializar, vender melhor seus produtos, tirar fotos, e abrimos uma página chamada Empreendedora Sakura. Quem não conhece, entra lá. São 10 mulheres que empreendem após o câncer, o impacto de câncer, e elas vivem disso, elas vivem da criatividade, dessa nova roupagem que elas tiveram após o impacto do câncer. E elas precisam falar isso para as pessoas, que elas continuam ativas, continuam né, buscando alternativas. A Rede Espiricê é um empreendimento, nós somos uma empresa, né, de impacto positivo, você sabe disso, nós não somos ONG, e nossa intenção é encontrar soluções positivas para esse universo de reintegração, de empreendedorismo. O que vem trazendo a gente a um questionamento, Kari. Muitas pessoas, quando elas são impactadas pelo câncer, elas, às vezes, elas não acham, elas querem consumir de pessoas como você, por exemplo, que se identifica com ela, ou seja, ela teve e eu também tive, então eu queria consumir pelo Berechó de Carina, pelo Maroquinhas, e eu queria fazer com que ajudasse também uma instituição, porque eu consumindo lá, Carina também está, né, contribuindo, e elas não sabem onde encontrar. Aí minha pergunta é, quando você teve seu impacto do câncer, onde você encontrava soluções para você, Carina? Ou você não encontrava, teve dificuldade, enfim? Na verdade, assim, dentro do meu processo, eu lembro que um primeiro contato que eu tive foi com quimioterapia e beleza, né, que é o trabalho da Flávia, que é um trabalho Ótimo, fantástico, fantástico. né, também de autodescoberta, de autoimagem, da importância, né, ela trazia isso pelo histórico dela. Então, assim, foi muito interessante poder identificar, né, porque é muito importante a gente poder interagir com outras histórias, saber que a gente não está só, saber que tem pessoas que passam por situações semelhantes e que a gente pode, se apoiando, nos tornarmos mais fortes, né? Mas era um foco muito específico, né? O foco do quimioterapia e beleza é um foco muito voltado para a questão saúde, para a questão autoestima, né? Tem um banco de lenços também, que é bem legal. E aí eu passei a acompanhar também algumas outras instituições, buscando, às vezes, informações sobre direitos, mas nunca identifiquei um lugar específico, assim, uma plataforma específica, um canal específico, em que a gente pudesse ter esta visão, assim, do todo, né? De outras pessoas que eu, de repente, pudesse consumir e ajudar a causa. Questões sobre a questão da empregabilidade, que é extremamente importante, né? Que é um tema extremamente importante, e que, de repente, você pode também se qualificar para outra coisa, para empreender, por exemplo. É muito comum a gente ouvir as histórias de pessoas que não quiseram permanecer na mesma atividade após o câncer, né? Muitas vezes a gente está no emprego porque precisa e não porque se identifica com ele e não tem noção do quanto é massacrante
essa relação, né? E às vezes você passa por um processo como esse e pode ser até que aquele emprego nem tenha nada a ver com a tua, com a tua história especificamente, mas, de repente, se você associa isso, se você acha que é importante fazer diferente, né? É importante fazer diferente. É uma oportunidade. Tanta gente que resgata, né? Aquilo que queria ser quando crescesse, quando era criança. Né? Todo mundo fala disso, assim, né? Eu já costurava, eu cozinhava com a minha avó, né? Eu, particularmente, usava roupas de brechó desde muito nova, né? Eu disse que eu já disse aqui numa outra entrevista que eu dei meu primeiro beijo usando uma camisa de linho de meu avô, que eu dei assim, né? Porque eu vim do interior, então eu acabava usando muitas roupas de minhas irmãs, de minhas primas, né? Quando eu cheguei em Salvador, a moda aqui de Ibirataia não estava assim muito in, entendeu? Então, assim, eu ia para os aniversários, precisava de, né? E no interior a gente ganhava roupa no aniversário, no Natal e no São João, né? Então, precisava de alguma coisa nova. Então, o meu primeiro beijo, por exemplo, eu dei numa camisa de linho de meu avô, que era um negão armário, mas que eu dei tá certo? Então, assim, deu um novo visual, ressignificou. Exatamente, criei um novo look, né? Rolou sentimento, e aí... Então, na verdade, ó, minha relação com o brechó já tinha... Eu não vou dizer para vocês quando foi que eu dei meu primeiro beijo, mas tudo bem, mas já tinha bastante tempo. Então, é sempre muito interessante a gente poder fazer esse resgate, de repente, né, daquelas coisas do interior, ou do interior não, do interior, mas da infância, coisas que a gente sempre teve vontade de fazer e não fez, e num momento como esse a gente quer refazer, mas faz como, né? Como é que eu faço para divulgar? Como é que eu faço para colaborar? Como é que eu faço para encontrar outras pessoas? Então, eu acho que a Rede Inspiricê tem um papel fundamental, né, na criação aí dessa estrutura, dessa rede que nos permita, de repente, transitar em dicas de saúde, em dicas de direitos, né, dos pacientes com câncer, em dicas de beleza, em dicas de como empreender, de como colocar, né, a minha ideia para se tornar viável, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Na minha época é ótimo, né? Mas a minha também. Eu já tenho 17 anos. Do diagnóstico, a gente vai pensando algumas coisas, assim, mas isso é uma pergunta, porque a gente está fundamental, porque a gente está incentivando o empreendedorismo, não só das pessoas que foram impactadas pelo câncer diretamente, mas aquelas que foram impactadas pelo câncer indiretamente e se tornaram empreendedores, e que hoje fazem soluções para as pessoas que são impactadas. E muita gente não sabe, muita gente não conhece. Então, assim, a gente precisar desse lugar para falar um pouco de consuma com propósito, como você falou, consuma com significado, não só para o consumo, mas também para conhecimento. Então, existem várias instituições, como você falou, Quimioterapia em Beleza, o Instituto Oncoguia, que traz muitas informações e que pessoas não conhecem. Então, esses espaços, eles precisam ser falados. Kari, eu amei a nossa entrevista. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui. Gente, quem não conhece a Karina, depois olha o livro, ó, que linda! Nosso livro é lindíssimo, e ela está lá protagonizando, contando a sua história, parte da sua história, mais 10 mulheres maravilhosas, e assim, ela é uma grande inspiradora. Vocês vão ver Karina muito no nosso Instagram, no nosso portal, porque ela não desliga, e a gente também não desliga dela, e eu agradeço bastante que essas boas inspirações que você trouxe hoje para a gente, para o nosso programa, tá, Kari? Ai, que bom, para mim também foi um prazer enorme. Desejo sucesso. Obrigada. Vamos ter mais Karina, porque ela vai ter entrevistas aí especiais, hein? Ah, sim, já vamos fazer um spoiler. Em breve vamos trazer aí uma empreendedora de responsa. De responsa. Né, para contar como é que hoje vive, inclusive, do seu empreendimento, e uma mulher também muito, muito inspiradora. Isso. Aguardem. Um beijo, gente, e curtam o nosso canal lá no YouTube e as novidades da Rede Inspiricê no nosso portal www.inspiricê.com.br e no nosso Instagram e LinkedIn. Um beijo e até mais. Tchau, obrigada.